Fala, meu querido, chegamos com a terceira questão da prova da FUVEST. As duas primeiras eu acho que foram bem manjadas, né? A questão do café com leite e a questão que a gente fez aí sobre a energia cinética, sobre queda de corpos. Essa aqui já mudou um pouquinho de nível, acho que um nível um pouquinho mais interessante, mas que também eu acho que o aluno que conseguia fazer essa questão muito rapidamente se usasse a lógica de duas partículas colidindo, da quantidade de movimento, mas eu quero fazer uma questão, uma análise mais crítica com você que está estudando aí as partes de quantidade de movimento, entender bem passo a passo, para de repente você que está estudando entender, não só simplesmente saber a resposta, né? A proposta das nossas aulas são essas. Então, que a gente está falando sobre isso? Rola a bola de bilhar vermelha, está inicialmente em repouso, então já começa a chamar a sua atenção aqui que essa bolinha vermelha aqui, você já deve ter jogado bilhar, então direcionou uma bolinha branca na vermelha e ela acertou aqui, né? Caiu na caçapa aqui a bola vermelha, aparentemente. E quando ele bateu, o que gerou por consequência? A bola branca veio para cá, né? Ele quer saber essa distância D. Acho que não era não havia uma grande dificuldade de entender o que estava se perguntando. Acho que era questão, o entendimento era até que simples, né? E aí elas estão a 40 centímetros das duas bordas. Então aqui já estava claro para a gente essa informação. E se você não tivesse visto aí que ele colocou os valores 40 para essa borda e 40 para cá. De uma mesa de bilhar, como mostra a figura. Uma bola branca de mesma massa, então tem mesma massa e tamanho, é lançada em direção à vermelha com velocidade de V0 paralela à borda lateral. Então, ele lançou essa bolinha aqui numa direção e essa bolinha veio para cá e aí, consequentemente, a branca foi para cá. Ele quer saber o valor de D. Então, algumas informações de note a dot, que ele quer que despreze os efeitos dissipativos, então o sistema é conservativo, ou seja, a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final, tá? E como deslizamento com atrito, e considera a colisão entre as bolas como sendo perfeitamente elástica, né? Vale lembrar que numa colisão onde ocorre um choque perfeitamente elástico, há conservação de quantidade de movimento e a energia cinética é máxima ali entre eles, né? Então a energia cinética também se conserva. Considerem que o diâmetro das bolas seja muito menor que a distância mencionada e que não ocorram outras colisões intermediárias. Tá bom. Então eu coloquei essa aqui, eu não tenho muito hábito de fazer essa maneira, de colocar os quadriculados para facilitar para você. Vamos desenhar essa bolinha aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Essa bolinha inicialmente estava aqui, e aí, depois do choque, ela andou 4 para a direita, consegui aqui, ó. Ela chegou nesse ponto aqui, ó. 4 para a direita e 4 para a esquerda, esse foi o caminho com que essa bolinha vermelha fez. A pergunta para ela era para onde a bolinha branca foi. Bom, a bolinha branca, ela tinha, deixa eu colocar aqui a direção para onde a vermelha foi, eu vou representar aqui para não ficar uma figura ruim, né? Eu vou colocar a bolinha branca para dar um contraste aqui, eu vou colocar ela marcada como preta, mas entenda que é essa bolinha branca. Então ela tem uma velocidade que está apontada para cá. O que dá para a gente chegar na conclusão sobre esse sistema? Que a bolinha branca, ela só tem velocidade, se a gente chamasse aqui, vamos adotar o referencial onde para cima aqui é y, e para a direita é x, né? E aí, como é um sistema vetorial, a quantidade de movimento, eu vou adotar que aqui é o y e vx. Eu posso dizer que a quantidade de movimento no início, só em x, a quantidade de movimento em x, ela é zero, uma vez que o movimento é exclusivamente na vertical. E a quantidade de movimento em y dela é a massa dessa bolinha branca, eu vou chamar de m, vezes a velocidade dela em y, que ela estava, vou chamar de v, vou chamar de v0, que é a velocidade inicial dela aqui. Pronto, é isso que a gente pode dizer sobre a quantidade de movimento, tanto em x quanto em y. Aí, como eu estou analisando a distância na horizontal, o que eu posso chamar muita mais atenção? O que é mais interessante para mim?
é saber que Qx, que a quantidade de movimento em x, ela é igual a zero. Né? Uma vez que essas bolinhas aqui, quando se chocam, elas têm um movimento que vão levar elas a chegarem juntos, né? Ó, as duas bolas colidem e algum tempo depois a bola está prestes a cair na caçapa, posiciona na junção das duas bordas. No mesmo instante, a bola branca toca a borda superior da mesa. Né? Então, o que a gente pode dizer ao analisar essa frase aqui? Né? Que no mesmo instante a bola branca toca a borda superior da mesa. Eu posso considerar, então, que ambas aqui, a velocidade, a quantidade de movimento entre elas, se dividiu em duas partes iguais. Porque, veja, elas têm a mesma massa, né? E ambas chegam juntos. Então, se a gente pudesse dizer aqui, fazer uma análise, a quantidade de movimento que a gente tem para elas, depois do choque, ela vai ter a velocidade aqui de V0 sobre 2, V0 sobre 2, essa, vamos colocar de vermelho, né? Vamos colocar, depois do choque, elas vão ter velocidades aqui igual a V0 sobre 2, e a outra, a bolinha, a branca aqui, ela vai ter que ter também uma quantidade de movimento igual. Por que eu posso dizer isso? Porque ambas vão chegar juntas. Né? Elas vão, no mesmo instante, elas vão chegar nesse ponto. Então, a quantidade de movimento dela também vai ser V0 sobre 2. Agora, veja, se ela, pensando aqui vetorialmente falando, como é que a gente pode escrever isso? Né? A gente pode dizer o seguinte, ó, que a quantidade de movimento em y. Isso daqui, a quantidade de movimento é a quantidade de movimento em y no início é igual à quantidade de movimento no final. Veja que a quantidade de movimento que nós temos é só da bolinha branca, é m vezes v0. Só que analise esse sistema. Ambas as bolinhas têm mesma massa. Então, é m vezes a velocidade, aqui eu posso chamar de vv, da vermelha, mais, eu chamo de vy, né? vv, mais a massa da velocidade da bolinha branca. Vou chamar de vb. Veja que todos têm massa m, né? Então a gente pode cortar aqui. Como ambas chegam ao mesmo tempo, eu posso dizer que ambas têm a mesma velocidade. Então eu posso chamar de... Opa, chamei de m0, é v0, né? Ambas têm aqui a mesma velocidade. Vou chamar de v. Ou seja, essa velocidade para as duas é v0 sobre 2. Mas eu queria te dizer que essa informação, como a proposta do nosso canal, é que você entenda o que está acontecendo. Mas eu digo isso, que isso não é relevante na resposta. Se você está fazendo um vestibular, você tem que ser rápido. É bom eu te mostrar isso, que ambas têm a mesma velocidade e que ambas têm que ter a mesma velocidade em x. Então, por consequência, olha o que a gente vai poder dizer, que o movimento dela aqui também, ela tem que chegar exatamente aqui, ó. Exatamente nessa posição aqui, ó. Na velocidade, vou chamar aqui de velocidade, eu não vou chamar de velocidade, eu vou saber que em x, elas têm que ter uma conservação. Ou seja, eu posso dizer que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. Isso aqui em x. Em x. Como inicialmente a velocidade dele era zero, né? Em x não havia movimento, eu posso dizer que a massa da bolinha vezes a velocidade, que aqui ele chama, qual a velocidade no final? Não vou dizer, eu vou chamar de v da bola vermelha, mais a massa da bolinha vezes a velocidade da branca. O que dá para a gente analisar para que isso dê zero, né? Estão sobre a mesma massa. É que a velocidade da vermelha tem que ser igual ao oposto da velocidade da branca. Então, ela tem que ser só um sinal contrário. Então, em relação à componente horizontal, o que a vermelha andar para cá, a branca tem que andar para cá. Como na figura a branca andou 40 centímetros aqui,
A vermelha andou 40 centímetros para cá, a minha bola branca também tem que andar 40 centímetros para lá, uma vez que ambas têm a mesma velocidade, gastam o mesmo tempo, né? Ou seja, andam a mesma distância. Então, se ele anda 40 para cá e 40 para cá, a distância entre as duas bolas brancas, uma vermelha aqui e a branca aqui, a distância entre elas deve ser de 80 centímetros, que está indicado na alternativa D. Vejam que essas informações que eu circulei aqui para você, você conseguiria talvez fazer muito mais usando uma lógica rapidamente, né? Mas aqui está a estrutura matemática disso, né? De como se demonstrar isso. Mas você que está fazendo uma prova de vestibular que tem 90 questões, né, em um tempo de 5 horas para se fazer, muitas das vezes você não precisa ser tão cuidadoso na análise, fazer isso. Como eu estou demonstrando para você, eu tive todo um rigor matemático. Mas aqui acho que era muito intuitivo chegar nesse valor de 80 centímetros, porque veja, bate 40 para cá, vai ter que 40 para lá. E aí, analisando essa resposta, você chega na alternativa D, 80 centímetros. Espero que tenha te ajudado. Se você entendeu, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para a gente continuar. Vamos continuando fazendo os exercícios aqui da FUVEST 2022 e aí vamos até o finalzinho aqui dessa prova que foi realizada no dia de hoje. Espero que você tenha ido bem, espero que você tenha acertado essa questão e vamos dar continuidade a todos os outros exercícios.